Venezuela, beloved people, the Lord has spoken with me. I know everybody is trending globally. Bem, povo amado, o Senhor falou comigo. Eu sei que vocês estão todos posicionados globalmente. The Lord has spoken with me. O Senhor falou comigo. The Lord Jehovah Elohim, the creator of all people that are alive today. O Senhor Jeová Elohim, o Criador de todas as pessoas que estão vivas hoje. And even those that have died, He created them. E mesmo aqueles que morreram, Ele os criou. He has spoken with me. Ele falou comigo. The Lord that has woken up everybody that is awake today. O Senhor que acordou todos os que estão acordados hoje. The one that whom, if He did not wake you up, you are dead today. Aquele que, se Ele não te acordou, você está morto hoje. He has spoken with me. The Creator Jehovah Elohim. Ele falou comigo, o Criador Jeová Elohim, The eternal Creator, o eterno Criador, Jehovah El Hosseinu, the Lord our Maker, Jeová El Hosseinu, o Senhor que nos fez, that you see in the book of Psalms 85, verse 6. que você vê no livro dos Salmos 85, versículo 6. Jehovah Adonai, Jeová Adonai, the sovereign Lord. o Deus soberano. He is sovereign. He can do what He wants. Ele é soberano, ele pode fazer o que ele quiser. Jehovah Elion, Jeová Elion, the Lord Most High. o Senhor Altíssimo. Jehovah Sabaoth, the commander of the heavenly armies. Jeová Tsabaoth, o comandante dos exércitos celestiais. The one that nobody can fight. Aquele contra quem ninguém pode lutar. Mere man, human being is like sand, is like a drop of sand upon the face of the earth. To Him, Aquele que, para ele, meros homens são como areia, como grão de areia sobre a face da terra. Jehovah El Olam, Jeová El Olam, the everlasting God. o Deus eterno. Jehovah El Rohi, Jeová El Rohi, the Lord our shepherd. o Senhor nosso pastor. Jehovah Sidkenu El Gibor, Jeová Tzidkenu El Gibor, Eloheinu, Eloheinu, Mekadishken, Mekadishken. the mighty God of heaven, the God of Israel has spoken with me, blessed people, beloved people. O poderoso Deus do céu, o Deus de Israel, falou comigo, povo abençoado, povo amado, Regarding Venezuela. a respeito da Venezuela. The Lord this past night took me to the nation of Venezuela. O Senhor, nesta noite passada, me levou à nação da Venezuela. And everybody is aware of what the Lord is doing in Venezuela right now. E todos sabem o que o Senhor está fazendo na Venezuela agora. And I remember too well that when the Lord took me to Venezuela and commanded the nation of Venezuela to repent, E eu me lembro muito bem que quando o Senhor me levou à Venezuela e comandou a nação da Venezuela para se arrepender, and I was all over Caracas, El Tigre, Valencia, Puerto Ordaz, San Felix, e eu fui por toda Caracas, El Tigre, Valência, Puerto Ordaz, San Félix, doing big meetings across Venezuela, fazendo grandes reuniões por toda a Venezuela, Ciudad, Santiago, all these other places. Ciudad, Santiago, todos estes outros lugares. Big meetings in big stadiums in Venezuela. Grandes reuniões em grandes estádios na Venezuela. And Venezuela did not listen to the instruction of the Lord. E Venezuela não ouviu a instrução do Senhor. Venezuela attempted to blackmail the two mightiest prophets of heaven. Venezuela tentou caluniar os dois poderosos profetas do céu. And I remember that is when I decided E eu me lembro que foi aí quando eu decidi
as I was stepping out of the country quando eu estava saindo do país, to clean the dust off my feet, limpar a poeira dos meus pés, and I decided to curse that country with the judgment of the Lord. e eu decidi amaldiçoar aquele país com o juízo do Senhor. Then I decided to strike Venezuela with the judgment of the Lord. E eu decidi ferir a Venezuela com o juízo do Senhor. The richest country that time, it was very rich. Um dos países mais ricos naquele tempo, era muito rico. A lot of fruits, a very powerful country at that time. Muita comida, um país muito poderoso naquele tempo. But look how the Lord shredded the country strictly based on the words of my tongue. Mas vejam como o Senhor retalhou aquele país estritamente baseado nas palavras da minha língua. Look at how the Lord struck that country until this day. Olha como o Senhor golpeou aquele país até este dia. And so this night, the Lord has reminded me of the situation in Venezuela by taking me to Venezuela. Então, nesta noite, o Senhor me fez lembrar da situação na Venezuela, me levando até a Venezuela. And it was such a tremendous distress the Lord showed me. E foi uma tremenda aflição que o Senhor me mostrou. People in anguish, it's a very bad situation. As pessoas em angústia, uma situação muito ruim. The financial situation, their lives, they cannot get things, even the most basics of things for life. A situação financeira, as vidas deles, eles não podem conseguir as coisas, nem mesmo as coisas mais básicas para a vida. Anything, even just tissue, food and everything. Tudo, até mesmo o papel higiênico, comida e tudo mais. And then the Lord said, look how your judgment has humiliated this nation. Então o Senhor disse, olha como o seu juízo tem humilhado esta nação. Please tell Venezuela to repent. Por favor, diga à Venezuela para se arrepender. And I want to repeat this severe warning to Venezuela. E eu quero repetir esta severa advertência para a Venezuela, That the message of the Lord, que a mensagem do Senhor, the command of the Lord that the Lord gave to Venezuela, que o comando do Senhor que ele deu para a Venezuela, when he commanded the nation of Venezuela to repent, quando ele comandou a nação da Venezuela para se arrepender, that command has not been erased. este comando não foi apagado, It has not been repealed. não foi repelido, não foi cancelado. The Lord still stands on his word. O Senhor ainda permanece na sua palavra. The Lord, he is God. He does not relent. He does not withdraw his word. O Senhor, ele é Deus. Ele não vai ceder e ele não vai retirar a sua palavra. He says whenever he releases his word from heaven, Ele diz que uma vez que ele libera a sua palavra do céu, it never goes back empty unto him. ela nunca volta vazia para ele. And so the Lord has commanded Venezuela to repent again. Então, o Senhor comandou a Venezuela para se arrepender novamente. That when they repent, he is able to bring remission to them. Que quando eles se arrependerem, ele pode trazer remissão para eles. And this goes out to the pastors in Venezuela, E isto é para os pastores na Venezuela, the pastors in Puerto Ordaz, the pastors in San Felix, os pastores em Puerto Ordaz, os pastores em San Félix, the pastors in Caracas, the pastors in Valencia, os pastores em Caracas, os pastores em Valência, the pastors in El Tigre, the pastors in all the cities, Maturin, os pastores em El Tigre, todos os pastores em todas as cidades, Maturim, all the cities I traveled to, where I did big meetings. todas as cidades para as quais eu viajei, onde eu fiz grandes reuniões. The Lord has retained his word. O Senhor tem mantido a sua palavra. And the Lord has commanded Venezuela to repent again.
E o Senhor novamente está comandando a Venezuela para se arrepender. Again, he has commanded that Venezuela repent, that he may restore her. Ele novamente está comandando a Venezuela para se arrepender, para que ele possa restaurá-la. Remember the time I came to you, Venezuela, Lembrem-se do tempo quando eu fui a vocês, Venezuela. and many cripples got up and walked, many blind eyes opened. Muitos aleijados levantaram e andaram, muitos olhos cegos abriram. Some of them live on camera right there. Tremendous healing. Alguns deles ao vivo diante das câmaras. Curas tremendas, Including the HIV/AIDS, Gonzalez. inclusive a cura de HIV/AIDS. Gonzalez. The only country where HIV/AIDS has been healed apart from Kenya is Venezuela. A Venezuela foi o único país, além do Quênia, onde a HIV/AIDS foi curada. And the doctors began to run tests right there. The next day it was a big celebration at San Felix. E os médicos começaram a fazer os testes lá mesmo. E no dia seguinte houve uma grande celebração em São Félix. When he came out negative, Gonzalez, I still remember his name. Quando ele foi detectado como negativo, Gonzalez, eu ainda me lembro do nome dele. And so the Lord has wanted to love you, Então, o Senhor tem desejado amar vocês. but the blackmail that you attempted upon the two prophets of the Lord, Mas a calúnia que vocês tentaram fazer sobre os dois profetas do Senhor, the old church in Venezuela, the church of prosperity, where the false prophets are, a velha igreja da Venezuela, a igreja da prosperidade, onde os falsos profetas estão, when you attempted to blackmail the two servants of the Lord, and then they struck Venezuela with the judgment of the Lord. quando eles tentaram caluniar os dois servos do Senhor, então eles feriram a Venezuela com o juízo do Senhor. And they said, now you will not see me again until you say, blessed is he who comes in the name of the Lord. E eles disseram, agora vocês não me verão novamente, até que vocês digam, bendito é o que vem em nome do Senhor. And I struck that country with a very severe judgment. E eu golpeei aquele país com um juízo muito severo. The same level of judgment I used to strike Haiti and Chile and Nepal. O mesmo nível de juízo que eu usei para golpear o Haiti, o Chile e o Nepal. The same level of judgment with which I struck Asia when I struck them with the first Asian tsunami. O mesmo nível de juízo que eu usei para golpear a Ásia, quando eu os golpeei com o primeiro tsunami asiático. So again, the Lord is speaking at this time. Então, novamente, o Senhor está falando neste tempo. And is warning Venezuela. E Ele está alertando, advertindo a Venezuela. He has commanded the nation of Venezuela to observe a national day of repentance. Ele está comandando a Venezuela para observar um dia nacional de arrependimento, To bring all the leaders together and decree a national day of repentance, e trazer todos os líderes juntos e decretar um dia nacional de arrependimento. and if you want, you can invite the two prophets of the Lord. They will lead you before the Lord. E se vocês quiserem, vocês podem convidar os dois profetas do Senhor e eles os conduzirão diante do Senhor. If not, you can organize a national day of repentance on your own. Se não quiserem, vocês podem organizar um dia nacional de arrependimento por si mesmos. Invite all the leaders, bring all the people as one man. Convide todos os líderes e reúna todo o povo como um só homem. And repent before the Lord. E se arrependam diante do Senhor. And then the Lord will restore Venezuela. E então o Senhor vai restaurar a Venezuela. So the Lord has spoken with me. Então o Senhor falou comigo. He's taken me this past night to Caracas, to Venezuela, to all the places I had held big meetings. Ele me levou nesta noite passada a Caracas, a Venezuela, a todos os lugares aonde eu fiz grandes reuniões. Maturin, Valencia, where? Everywhere.
Maturim, Valência, todos os lugares. Puerto Ordaz, San Felix, everywhere literally. Puerto Ordaz, San Félix, todos os lugares, literalmente. And the Lord has commanded a national day of repentance in Venezuela. E o Senhor comandou um dia nacional de arrependimento na Venezuela. He has commanded a national repentance in Venezuela. Ele comandou um dia nacional de arrependimento na Venezuela. This is a clarion call from heaven, Este é um toque de convocação do céu, the clarion call from Jehovah to Venezuela. um toque de despertar, um toque de convocação de Jeová para a Venezuela. The Lord has commanded a national repentance in Venezuela that he may restore those people. O Senhor comandou um arrependimento nacional na Venezuela para que ele possa restaurar aquele povo. Those pastors of Venezuela who are listening, Os pastores da Venezuela que estão ouvindo, please make sure you organize a full national day of repentance. por favor, certifiquem-se de organizar um dia inteiro de arrependimento nacional. You bring your president there, bring all the other leaders there, and invite me. Tragam o seu presidente lá, tragam todos os seus líderes lá e me convidem. And then these two prophets will lead you before the Lord and restore that nation. E então estes dois profetas vão conduzi-los diante do Senhor e restaurar aquela nação. Otherwise, it will get worse. I have seen the Lord strike the country with another level of judgment. Caso contrário, ficará pior. Eu vi o Senhor golpear aquele país com um outro nível de julgamento. So the Lord is asking that Venezuela organizes a national day of repentance that he may restore that country. Então o Senhor está pedindo que a Venezuela organize um dia nacional de arrependimento para que ele restaure aquele país. Remember what happened to Haiti when Haiti did not listen to me. Lembrem-se o que aconteceu com o Haiti, quando o Haiti não me ouviu. And I struck Haiti, says the Lord. E eu golpeei o Haiti, diz o Senhor. Remember what happened when he sent me to Chile. And Chile did not listen. Lembrem-se o que aconteceu quando ele me enviou ao Chile. E o Chile não ouviu. And they attempted to blackmail these two prophets. E eles tentaram caluniar estes dois profetas. And I went on their national TV in a very special program that is called Puertas Abiertas. E eu fui na TV Nacional a um programa muito especial chamado Portas Abertas. And I warned the nation. I said, the Lord will strike you with an earthquake. E eu alertei a nação e eu disse, o Senhor vai golpeá-los com um terremoto. A very severe earthquake. I said, he will shake you. Um terremoto muito severo, eu disse, ele vai chacoalhar vocês. And look what happened in Chile, at my words. E vejam o que aconteceu no Chile, pelas minhas palavras. Look what happened in Haiti at my words. Look what happened in Nepal at my words. Vejam o que aconteceu no Haiti pelas minhas palavras. Vejam o que aconteceu no Nepal pelas minhas palavras. So Venezuela needs to repent. Então a Venezuela precisa se arrepender. Remember, the only way the nations prepare for the glorious coming of the Messiah Lembrem-se que a única forma das nações se prepararem para a gloriosa vinda do Messias is by repentance and turning away from sin. é pelo arrependimento e o abandono do pecado. So this is a good thing. This is a good conversation the Lord is having with the nations. Então isto é uma coisa boa. Esta é uma boa conversa que o Senhor está tendo com as nações. Blessed are the nations that the Lord has spoken with. Benditas as nações com as quais o Senhor falou. Blessed are they, the nations that the Lord does want. Bem-aventuradas são elas, as nações que o Senhor alertou. Because then it will ignite a revival. You will begin now to prepare the way. Porque então vai acender um avivamento e vocês vão começar a preparar o caminho. The turning away from sin and prepare the way for the glorious coming of the Messiah. O abandono do pecado e preparar o caminho para a gloriosa vinda do Messias. So
So you could essentially say that today the Lord has loved Venezuela. Então você poderia essencialmente dizer que hoje o Senhor amou a Venezuela By asking Venezuela to repent and return to righteousness. ao pedir para a Venezuela se arrepender e retornar à justiça. That the pastors may stop that corruption in Venezuela. Que os pastores parem com esta corrupção na Venezuela. You remember the false apostles and the false prophets I warned in Venezuela. Vocês se lembram dos falsos apóstolos e os falsos profetas que eu adverti na Venezuela? And I said, if you do not repent, the Lord will strike your nation. E eu disse, se vocês não se arrependerem, o Senhor vai ferir a sua nação. And look how he has devastated you. Olha como ele devastou vocês. Look how he has shredded you. Vejam como ele retalhou vocês. Look how he has destroyed you. Vejam como ele destruiu vocês. Look how the Lord has humiliated you in the eyes of the nation. Vejam como o Senhor tem humilhado vocês diante dos olhos da nação. Please heed the words of Jehovah. Repent. Por favor, atentem para as palavras de Jeová. Arrependam-se. Repent in Christ Jesus and turn away from sin. Arrependam-se em Cristo Jesus e abandonem o pecado. Do not fool around with these two prophets. Não brinquem com estes dois profetas. These are dreadful prophets from Jehovah Yahweh in heaven. These are not your brothers. Estes são temíveis profetas de Jeová Yahweh no céu. Eles não são seus irmãos. Please heed and repent. Por favor, ouçam e se arrependam. Shalom to that.